Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Mônica Medeiros, eu sou mãe do Carlinhos de 4 anos e da Carolina de 3 meses, então esse é o meu segundo puerpério e eu tô aqui pra bater um papo livre, sem roteiro. Quando eu engravidei da Carolina, foi uma gestação planejada, inclusive eu fiz dieta, algumas coisas pra tentar engravidar de uma menina, então a Carolina é uma bebê muito desejada, muito esperada. Eu me preparei bastante pra passar pelo puerpério de uma maneira mais tranquila possível, só que no meio da minha gestação a pandemia estourou, tanto que eu tive a Carolina em casa. E eu lembro que eu disse que eu ia fazer um diário de puerpério, eu acabei não fazendo, justamente porque eu não tinha tido nenhuma alteração hormonal, não tinha acontecido assim nada de triste ou negativo, nenhuma melancolia diferente de como foi a do Carlinhos, né, que eu tive uma melancolia bem forte, baby blues. Logo após o parto eu já tive baby blues. E da Carolina foi diferente, eu tive ela em casa e eu passei assim os 3 primeiros meses da Carolina muito bem, tava muito bem comigo mesma, e, inclusive fazendo isolamento, completei 6 meses de isolamento, sem sair de casa, enfim. Parece que o Baby Blues começou a aparecer por aqui e apareceu essa semana. E eu gostaria de contar pra vocês como foi, né, essa semana, como o Baby Blues apareceu por aqui. Primeiro eu vou começar falando que eu reconheço os meus privilégios, né, de poder ter alguém em casa pra me ajudar. Então eu tenho uma pessoa que eu contratei pra fazer o serviço doméstico da casa e as refeições, para eu ficar em tempo integral com as crianças. E mesmo tendo essa ajuda, eu fiquei mal, fiquei cansada. E é interessante porque quando eu comecei a me sentir muito cansada e melancólica, eu pensava a todo momento, nossa, eu desejei tanto isso, eu não posso reclamar. Ou então, eu tenho ajuda, eu não posso reclamar, sabe? Foram situações assim que eu vivi, que eu pensava que eu não poderia reclamar porque eu tenho ajuda em casa. E eu comecei a guardar muito pra mim. Eu comecei a não falar que estava cansada, comecei a não falar que estava precisando de ajuda, porque afinal de contas eu tenho uma pessoa aqui em casa para me ajudar. E isso fez com que eu guardasse alguns sentimentos de cansaço mesmo, ai, sabe aquela sensação de, ai, tô de saco cheio dessa pandemia ou desse isolamento e não podemos fazer nada, né, porque a pandemia ainda tá aí. E guardei para mim, até que um dia na semana eu comecei a sentir uma angústia, uma vontade, assim, de chorar e não conseguia chorar. E eu lembro de ficar muito empolgada com o projeto que eu tô envolvida, que é o da Bula Pediatria. Eu mandei vários áudios pro Dr. Thiago, se você tá vendo esse vídeo, foi meu baby blues, tantas caras por aí, falando pra ele ideias, né, e eu não parava de falar. Era uma questão de acelerar muito rápida, sabe, eu tava muito, mas muito acelerada mesmo, e não tava legal, assim, não, no meu tom de voz não tava legal. Mandei mensagem, ele não respondeu e eu fiquei mal, tipo, eu fiquei muito mal, porque ele não respondeu as ideias e tal. E eu comecei a achar estranho, porque eu sou uma pessoa muito calma mesmo, eu não surtaria assim por nada. Eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir com vergonha, e eu comecei a pensar, né, no que eu tô sentindo, o que meu corpo tá dizendo pra mim e tal. Comecei a ficar aflita, liguei pra minha mãe veio aqui em casa pra ficar com as crianças, pra eu poder organizar os meus pensamentos. E aí eu disse pra minha mãe que eu tava com vontade de chorar, e minha mãe falou, ah, então chora, né, se precisa chorar, tem que chorar. Aí chorei e tal, fui pro quarto pra descansar enquanto a minha mãe ficou com as crianças, e eu não consegui descansar, eu não consegui desligar, sabe, desligar? Não conseguia. Aí eu mandei mensagem pra minha microfisioterapeuta contando as sensações que eu tive e o que aconteceu. Ela me mandou um áudio falando, ó, você tá tendo uma crise de ansiedade. Aí ela me passou algumas coisas pra eu fazer, pra eu conversar comigo mesma, vários passo a passo lá, de acordo com o que eu tava sentindo. É difícil a gente comentar essas coisas na internet, porque a gente fica exposto a opiniões que às vezes as pessoas vão nos julgar. Então, por exemplo, a pessoa pode falar, nossa, tá com frescura porque tem alguém na casa pra ajudar e tá aí cansada, né? A maternidade, ela cansa, e é claro que ela cansa muito mais pra quem não tem ajuda. É óbvio, né, que você vai cansar muito mais se você não tiver uma pessoa, uma secretária em casa. Eu já estive nesse lugar, porque quando eu tive o Carlinhos, eu não tive ninguém pra me ajudar. Fiz tudo sozinha, eu gravava vídeo, cuidava dele, amamentava livre demanda e limpava a casa, fazia faxina e comida e tudo. Deve ser por isso que o meu baby blues naquela época foi pior que esse. Eu gosto de dividir a realidade com vocês sobre a maternidade, porque eu amo a maternidade, eu amo esse assunto, eu falo sobre isso, eu escrevo sobre isso, é o que eu vivo na minha vida. Eu fiz uma transição de carreira por conta dos meus filhos, mas é importante a gente dizer que a maternidade, principalmente no primeiro ano, ela é solitária, mesmo que a gente tenha o nosso parceiro como fazendo o que eles devem fazer, não como ajuda, né, sendo pais de verdade. Mesmo que a gente tenha pais de verdade, marido de verdade ao nosso lado, mesmo que a gente tenha empregada doméstica, secretária, alguém para cuidar das refeições,
ela é solitária, porque é cansaço. Então eu admito, eu fiquei cansada, eu realmente fiquei frustrada também por não conseguir sair desse cansaço, mesmo tendo um tempinho para dormir, não consegui dormir. E eu acho que é uma mistura das coisas, né? Tem o puerpério e tem o isolamento social. É óbvio que isso uma hora ia mexer com a minha saúde mental. E aí eu marquei com a minha naturóloga, Beatriz, marquei com ela a ventosa. A ventosa dela é muito singular, porque ela finaliza a ventosa com massagem, depois eu fiz uma reflexologia também, que é uma massagem nos pés. E a Bea, ela é muito sábia, eu chamo ela de cuidadora das mães, porque ela já falou assim pra mim, olha, você tem uma crença de que você só pode pedir ajuda quando você tá no limite do seu cansaço, cobrando demais, né, talvez uma maternidade perfeita, que a gente sabe que não existe, e também a crença de que eu não preciso ou não posso pedir ajuda pra ser mãe. Então, tem alguém pra ajudar em casa? Deixa a bebê, vai fazer suas coisas, se arrumar, descansar, sair um pouco desse universo materno que exige demais da gente, especialmente durante a pandemia. Então, ela pediu permissão para fazer Theta Healing em mim, para tirar essa crença de que eu preciso dar conta de tudo o tempo todo, que era isso que estava gerando ansiedade, e também colocar uma crença ali de que eu mereço o descanso, eu mereço cuidar de mim, eu mereço ajuda, eu mereço um tempo para fazer minhas coisas. Não é errado fazer isso. E olha, esse Theta Healing funcionou, porque hoje eu já fui numa amiga minha que é maquiadora, fiz o cabelo, fiz maquiagem para gravar vídeo para vocês e poder compartilhar de uma forma mais calma, que o Baby Blues chegou por aqui, mas que eu já tô tentando mandar minha culpa embora de senti-lo, porque a gente não tem culpa de sentir o Baby Blues é natural, não importa o que a gente faça, ele acontece, a gente não tem culpa de ela acontecer, porque é uma oscilação hormonal que faz com que a gente sinta isso mesmo, e também a privação de sono, às vezes o excesso de tarefas, muita gente não tem a ajuda como eu tenho, pode ficar ainda mais cansado, então o Baby Blues vai acontecer. Então é preciso sim a gente pedir ajuda. A gente pode ir numa psicóloga para gestante, a gente pode marcar uma massagem na naturóloga. Se a gente não tiver condições de fazer isso, a gente precisa pedir ajuda. Seja para vizinha, seja para mãe, para alguém que vá na sua casa, fique com a sua criança para você tomar um banho ou para você sair uma horinha ali sem o bebê e visitar uma amiga, sei lá, comer fora. Claro que tomando todos os cuidados, né, gente, por conta da pandemia, mas a gente precisa, sim, de alguns minutos sem estar 100% nesse universo. Se a gente não tá bem, as crianças não ficam bem. Então, pra gente cuidar do outro, a gente precisa primeiro cuidar da gente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu não tava cuidando de mim, eu não tava dormindo bem, porque eu tava muito ansiosa com coisas que eu tenho planejado e não tenho feito por conta do isolamento, obviamente, e por conta da maternidade. Isso foi acumulando, a privação de sono foi acumulando, até que 3 meses se passaram, o cansaço chegou junto com queda de cabelo, com pico hormonal e a melancolia. Então estou vivendo agora o meu Baby Blues, por isso que eu até coloquei uma roupa azul aqui, porque estou vivendo assim Baby Blues. Essa foi minha primeira semana de Baby Blues. Estou fazendo um diário de puerpério, porque diferente do que as pessoas falam, o puerpério não dura 40 dias pós-parto. O puerpério ele é singular, ele pode durar o tempo que a mulher precisar para se reencontrar. Do Carlinhos durou 3 anos. E depois que ele acabou, eu resolvi engravidar de novo. Porque eu adoro me retransformar de novo. Eu sou apaixonada pela maternidade. E o fato de eu ser apaixonada pela maternidade e amar ser mãe, não quer dizer que não esteja cansada ou que não seja difícil. A maternidade é difícil sim. Por exemplo, o parto domiciliar, ele é difícil. Mas eu amei fazê-lo, eu amei ter a Carolina em casa, mas eu não vou mentir para as pessoas que é uma coisa fácil ou que não dói. Dói, é difícil, mas eu amo. E é a mesma coisa a maternidade. A maternidade dói e é difícil, mas eu amo. Lembre-se que a ferramenta principal, na minha opinião, da disciplina positiva é o autocuidado. A gente precisa se cuidar. Não precisa ser exatamente o mesmo autocuidado que eu tive, porque eu sei que nem todas as pessoas têm essa oportunidade, mas se você tiver alguém para ficar na sua casa, para olhar o bebê para você, ficar com o bebê pelo menos 1 hora no dia, para você tomar um banho, para ouvir uma música, ou até mesmo para ir na vizinha, né, conversar sobre outras coisas, desabafar, chorar. Agora eu quero saber de você, se você tá vivendo seu Baby Blues, se você já viveu e como foi a sua experiência. Escreva aqui nos comentários. Eu espero que meu vídeo tenha contribuído de alguma forma com a sua experiência. Agradeço pela sua companhia, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!